E aí pessoal, de volta agora é a vez dos exercícios do módulo 3, portanto vamos acompanhar aí na apostila, página 50. Pessoal do terceiro ano, é o seguinte, esses exercícios são 4, eu já dei uma olhada neles aqui, já resolvi no quadro, eu achei eles bem complicados por conta de questão, não do conteúdo em si, e sim por conta das unidades de medidas usadas. Então vamos prestar bastante atenção de onde a gente tira as conclusões sobre massa, sobre volume, a transformação de massa para volume. Como a gente está trabalhando aqui basicamente com água, essa transformação é quase que automática, né? Lembrando que 1 kg de água tem 1 litro, então essa transformação é um pouco mais tranquila. Em termos de energia e potência, por exemplo, tem exercício aqui cobrando a questão do quilowatt-hora, que é uma unidade econômica mais do que o usual, né? A unidade em que a nossa conta de energia é calculada. Mas enfim, a questão é a gente associar a quantidade de energia, potência, tempo e essas unidades. Bora lá fazer o seguinte, o exercício número 1 fala sobre uma placa coletora de energia solar e que essa energia deve ser, no final das contas, se fosse para substituir essa placa por resistências elétricas, quanto de energia que seria consumido, né? Esse cálculo é muito normal de se fazer, porque quando você substitui as resistências elétricas para aquecimento de água por placas coletoras solares, você tem uma economia de energia, e é isso que a gente vai poder ver agora. É o seguinte, o exercício coloca uma situação um pouco diferente, que te dá o calor sensível da água em kJ por quilo. Então, quer dizer, a energia eu vou conseguir já calcular em kJ, se eu usar assim, e a massa eu vou poder usar em quilograma. Outra coisa que ele acaba fornecendo, só pegar o pincel aqui, ele acaba fornecendo que 1 kWh daquela unidade é o equivalente a 3.600.000 joules. Isso aqui ele deu, você não vai nem precisar transformar. No final eu vou calcular a energia e calcular a proporção a partir daquilo ali. Bora lá fazer o seguinte, são 500 litros de água. Lembrando que litro de água para água só é a mesma coisa que quilos de água. Então, eu vou usar a massa igual a 500, o calor igual a 4 aqui, ó, esse 4. Quer dizer, eu estou podendo usar a massa em quilo, não precisei passar para grama por causa que o calor sensível está em quilograma, certo? Atento às unidades. E essa água aí vai esquentar de 20 para 47 graus, ou seja, um aquecimento de 27 graus. Se você conseguiu perceber tudo isso, multiplicando vai ficar fácil. Isso aqui vai sair em 54.000 kJ. Kilojoule por quê? Olha aqui, ó. Porque o valor do calor sensível que eu usei está em kJ. Mas como essa proporção está em joule, vamos lembrar, pessoal, ó, o quilo representa 1000 de cada unidade. Então, 54.000 kJ, 54.000 vezes 1000. 54 milhões de joules. Aí a pergunta é, essa energia, em forma de energia elétrica, quanto que a gente deveria pagar? 1 kWh, isso aqui é 3,6 vezes 10 a sexta, o exercício já tinha dado. A energia que eu acabei de achar, 5,4 vezes 10 a sétima. Por que isso? Ó? 54 milhões, você volta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. 5,4 vezes 10 a sétima. Passou os trâmites aqui, passou dividindo. 5,4 dividido por 3,6 dá 1,5. 10 a sétima por 10 a sexta dá 10. 1,5 vezes 10 dá 15. A resposta é a letra A. Beleza? Já o exercício número 2, ele complica um pouquinho mais. Reparem que é um exercício do Enem. Porque ele fala o seguinte, eu tenho um chuveiro, se eu não me engano é um chuveiro elétrico mesmo, com potência de 4.000 watts. E no mês, esse chuveiro gastou 21,6 kWh. Atenção, 21,6 kW é o mesmo que 21.600 watts. Então o que eu fiz? Ó, a potência está em watt, 4.000. O 21,6 eu passei para 21.600. Está sobrando um zero aqui. 21.600. Nesse caso, eu descobri, fazendo o cálculo aqui, ó, que durante esse mês esse chuveiro ficou ligado 5,4 horas. E como eu já vi no enunciado, você pode até pausar o vídeo para poder ler no enunciado do exercício, que eu vou precisar desse tempo em minutos, já multipliquei aqui, já descobri que foram 324 minutos. Por que tem que ser em minutos?
O chuveiro fornece 3 litros por minuto. Pode olhar aí, porque o enunciado está dando isso. 3 litros por minuto é a mesma coisa que, como é água, gente, vamos lembrar, 3 quilos em 1 minuto. Mas esse mês ele ficou funcionando 324 minutos. Então, olha aqui o consumo em massa de água. Ó. Foram 972 quilos de água. Essa é a massa. E aí, como o exercício está perguntando qual foi a variação de temperatura que eu consegui nesse chuveiro, o que eu vou fazer? Calor sensível. Massa, calor específico, variação de temperatura. Só que tem um detalhe. Toda a energia envolvida no processo, 21.600 joules, lá no caso, watt-hora, né, no caso, e 1 hora tem 3.600 segundos. Então eu precisei fazer essa transformação para poder usar a potência que ele me deu. E aí no lugar desse Q, eu coloco 21.600 vezes 3.600 para transformar em hora. A massa é 972 e esse calor de 4.200 aqui, ó, o exercício já forneceu. Passando para lá, dividindo e fazendo os cálculos, é um cálculo um pouco complicado por causa do número alto, vai dar aproximadamente 19,04, a resposta é a letra B. Beleza? Para encerrar o número 4, para mim é o exercício melhor do módulo, que fala sobre uma situação que você vai misturar café com leite, para ver qual que é a temperatura final de equilíbrio, certo? Se você vai colocar café quente em contato com leite frio, o calor vai fluir do café para o leite. O café vai sofrer um resfriamento e o leite vai sofrer um aquecimento. Até no final das contas, eles equilibrarem a temperatura final no equilíbrio vai ser a mesma. E é isso que o exercício está perguntando. Qual que é a ideia? Ó? São 2 corpos envolvidos. O Q de cada um somado vai dar 0. Q do café mais Q do leite igual a 0. Esse Q, na verdade, representa o quê? Massa, calor sensível e variação de temperatura. É a fórmula. Agora, café, calor sensível do café, variação de temperatura do café. Massa do leite, calor sensível do leite, variação de temperatura do leite. Agora, tem um detalhe. Não deram massa de café nem de leite, deu ml. Agora, se eu fosse transformar o ml para massa, tanto para o café quanto para o leite, eu ia fazer a mesma multiplicação. E como está igual a 0, não ia surtir efeito nenhum na minha resolução. Ou seja, eu pude usar o 31 e o 10, 31 para o café e o 10 para o leite, que o exercício me forneceu, sem fazer transformação. O calor sensível do café ele deu que é 1, calor sensível do leite ele deu que é 0,9. E como eu tenho que trabalhar com variação de temperatura, pessoal, ó, vai ser a temperatura final que eu desconheço menos a inicial. O café estava inicialmente a 80 graus. Para o leite vai ser a mesma temperatura final que eu desconheço, menos 8, porque a temperatura inicial do leite era 8. Montado isso, eu vou fazer a multiplicação aqui na distributiva, 31x e 31 vezes 80 dá 2.480. 10 vezes 0,9 dá 9, e aí eu distribuo aqui 9x menos 72. Juntei 31 com 9 dá 40x. 2.480 com 72 dá 2.552 negativo, eu passo para o outro lado positivo. Passou 40 dividindo, a resposta é a letra C. A temperatura final de equilíbrio 63,8 graus. Você pode reparar que o leite estava a 8 graus, ele esquentou até aqui. O café estava a 80 graus, resfriou até aqui. Você pode perceber que o café sofreu uma variação de temperatura menor que o leite, isso por vários motivos. Porque tem mais café do que leite e também porque o calor sensível do café é maior do que o do leite. Beleza? Conclusão, esses 2 módulos cobram basicamente fenômenos voltados para a variação de temperatura. O próximo módulo de física vai ser sobre calor latente. Beleza? Até mais.